Boa noite a todos. Hoje daremos início à nossa primeira reunião do ABC da Imunologia. Esse projeto ele tem como objetivo revisar conceitos básicos da imunologia, né, para os membros da Liga Acadêmica de Atenção ao Paciente Imunocomprometido, a AAP. Eu sou a atual diretora de ensino da UAP e vou estar apresentando para vocês essa reunião, tá bom? Vou apresentar minha tela para vocês. Pronto. Dando início, então, à nossa apresentação, nós vamos fazer uma introdução à imunologia e os pontos que serão abordados nessa reunião será a função do sistema imunológico, os componentes do sistema imunológico, a função de cada célula e a função de cada tecido e órgão, tá bom? Então, para a gente entender a função do sistema imunológico, primeiramente, a gente precisa entender que ele é um sistema envolvido na proteção do organismo contra agressões, seja elas por infecções ou sejam elas por alguma lesão que ocorreu naquele indivíduo, tá? Naquele organismo. Como, por exemplo, quando ocorre um acidente, né? E ocorre múltiplas fraturas, né? Então, aquele organismo ele vai estar exposto ao ambiente externo. E o sistema imunológico vai estar envolvido na proteção daquele organismo para que nada do ambiente externo venha invadir aquele organismo e venha a ser prejudicial. Ou, por exemplo, em agressões de caráter não infeccioso, como, por exemplo, inflamações. Um exemplo, né, é a tendinite, que é uma inflamação do tendão e não necessariamente ocorreu uma quebra do tecido epitelial, uma invasão de algum micro-organismo para que aquela inflamação aconteça. E aí, né, o sistema imunológico, para proteger o indivíduo de maneira eficaz contra essa infecção, agressão, enfim, ele deve satisfazer 4 características principais: o reconhecimento imunológico, a contenção da infecção e eliminação, a regulação imune, a proteção do indivíduo contra a recorrência, tá? E esses 4 pontos são muito importantes para que essa proteção do sistema imunológico ocorra de maneira efetiva. E eu vou explicar cada um dessas características para vocês. O primeiro é o reconhecimento imunológico. O que seria isso, né? É identificar de que a infecção está acontecendo, de que tem alguma coisa errada naquele organismo. Essa tarefa ela vai ser realizada pelas células sanguíneas brancas do sistema imunológico inato e pelos linfócitos do sistema imunológico adaptativo. A gente vai ver sobre o sistema imunológico inato e adaptativo nos próximos encontros. Mas esse reconhecimento imunológico é identificar de que houve a invasão de um agente estranho naquele organismo, tá? Seja ela uma bactéria, um vírus, um verme, ou alguma agressão, uma lesão do tecido epitelial, ou seja, de que a homeostase não está acontecendo, tá? Bom, a segunda característica é a contenção da infecção e a eliminação. O que acontece? O nosso sistema imunológico, ele é capaz, né, depois que ele identificou que aquela infecção está acontecendo, de que houve invasão do micro-organismo, ele vai ter que conter aquela infecção, aquela invasão naquele tecido, né? Para que isso não se espalhe por todo o organismo e seja prejudicial para aquele indivíduo de forma sistêmica. Então, ele contém a infecção naquele tecido, naquele local, tá? E aí, ele vai, de acordo com as funções das células do nosso sistema imunológico, ele vai tentar eliminar aquele micro-organismo, tá? Por exemplo,
vai ocorrer alguns eventos, né? No caso, a ativação das funções imunes efetoras, a ativação do sistema complemento de proteínas, a liberação de anticorpos e também a participação das nossas células do nosso sistema imunológico, que vai ter uma capacidade destrutiva, tá? E aí vai conseguir eliminar aquele micro-organismo, tá? A terceira característica é a regulação imunológica, né? Que deve ser mantida para que não cause um prejuízo para o próprio organismo. Então, a partir do momento, né, que houve a contenção e a eliminação daquele micro-organismo naquele local, né, que a gente acabou de explicar, é importante falar que esse processo de eventos que as células do nosso sistema imunológico vão realizar para conter e eliminar aquele micro-organismo naquele local vai causar uma lesão para aquele tecido, tá? De qualquer forma. Só que essa regulação imune, ela tem que ser capaz de não causar um prejuízo muito grande para o indivíduo, né? Por exemplo, isso vai depender do tamanho da infecção. Quando ocorre uma infecção agressiva, né, grande, a resposta imunológica, ela também vai ser agressiva, vai ser grande e às vezes até de forma sistêmica, né? Dependendo da infecção e do quanto ela já se espalhou pelo corpo. E aí, essa resposta imunológica agressiva vai também gerar o choque séptico, né? A sepse, como a gente já conhece, tá? E essa capacidade do sistema imunológico de auto-se regular é muito importante nas respostas imunológicas. Porque, por exemplo, em leucemias, né, que ocorre a mutação das células, na produção de células do sistema imunológico. Isso vai gerar um comprometimento daquele sistema, né? E aí isso vai ser prejudicial para o organismo daquele indivíduo. Ou, por exemplo, em alergias. Em alergias não há um comprometimento do sistema imunológico, mas vai ter uma hipersensibilidade, vai ser mais sensível e isso vai gerar respostas imunológicas que quem tem alergia conhece, né? Que é a coceira, o ardor, o calor, a vermelhidão, e essa resposta vai ser um pouco maior e pode ser incômoda para aquele indivíduo, entendeu? Bom, agora a quarta característica da proteção do indivíduo contra a recorrência. Essa característica ela é particular do sistema imunológico adaptativo, que é capaz de produzir uma memória imunológica. Então, a partir do momento que a gente entrou em contato com alguma bactéria, algum vírus uma primeira vez, quando a gente entra em contato de novo com aquela mesma bactéria ou aquele mesmo vírus, né, aquele mesmo indivíduo estranho no nosso organismo, nós vamos reconhecer de que nós já entramos em contato com ele uma primeira vez, e aí a nossa resposta imunológica vai ser mais forte e mais efetiva para eliminá-lo. Então, o nome disso é a memória imunológica, tá? Isso aí tem sido um grande desafio para os especialistas e os profissionais de saúde, tá? Entrando já no assunto de vacinas, por exemplo, né? De produzir uma memória imunológica a longo prazo. Por isso que em algumas vacinas a gente precisa tomar doses de reforço ou estar modificando essas vacinas e tomando elas anualmente, por exemplo, né? Por conta justamente da mutação desses vírus, dessas bactérias, desses micro-organismos estranhos, tá? Então, é um desafio para todos os profissionais de saúde e também os pesquisadores, tá?
Agora que a gente viu as 4 características principais do nosso sistema imunológico, para que ele aconteça de forma efetiva, a gente vai conhecer os componentes desse sistema, tá? Começando pelos tecidos e órgãos linfóides. Aqui a gente tem uma ilustração, né? Que dá para entender quais são os órgãos do nosso sistema imune. A gente tem a medula óssea, o timo, o baço, os linfonodos, as tonsilas e adenoides, o apêndice, as placas de Peyer, associados à mucosa, né? É importante falar que toda a extensão da mucosa tem células imunológicas. E já entrando para as células, né? Essas células, uma vez formadas na medula óssea e no timo, né? A gente vai ver daqui a pouco essa relação medula óssea-timo, elas vão ficar distribuídas estrategicamente no nosso organismo, para que essa resposta imunológica aconteça de forma específica, esse combate contra qualquer coisa que venha acontecer, aconteça de forma efetiva, ok? Bom, conhecendo agora as células circulantes, vocês já devem conhecer os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, tá? Os glóbulos brancos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Já dentro dos glóbulos vermelhos temos as hemácias e também a gente vai ter, né, separadamente as plaquetas. As plaquetas, elas não são células propriamente ditas, são fragmentos de megariócitos, tá? E aqui a gente tem a representação ilustrativa de cada célula, que a gente vai, essas características, né, ilustrativas, aqui bem didaticamente falando, elas vão ser importantes para a gente determinar e reconhecer a função de cada uma delas. Outra coisa legal da gente falar é que o nosso sistema circulatório sanguíneo, ele vai se comunicar diretamente com o nosso sistema linfático, né? Os vasos linfáticos, eles vão ter a função de drenar o líquido em excesso no nosso sangue, e esse excesso de líquido que circula nos vasos linfáticos, chamado linfa, vai ser devolvido para o sangue. Então, essa comunicação entre esses dois sistemas é muito importante para o nosso sistema imunológico. A linfa, ela é composta principalmente de linfócitos, tá? Provenientes do fígado e do nosso intestino. Dando início, então, agora aos glóbulos vermelhos, tá? Vamos falar das hemácias. As hemácias, também chamadas de eritrócitos e glóbulos vermelhos, são células circulantes do nosso sistema sanguíneo, né? E são responsáveis pelo transporte de oxigênio do nosso corpo. Essas células, elas vão ser anucleadas quando maduras e possuem um formato bicôncavo. Esse formato bicôncavo, ele vai facilitar na troca gasosa, tá? As hemácias, elas são as primeiras listadas no hemograma, né? O famoso exame de sangue. Então, o objetivo dessa aula também é ver na prática como que ocorre, né, essas células, qual a importância dessas células para o nosso sistema como um todo, tá? As hemácias no hemograma, né, aqui está o valor ideal delas, 31 a 36 gramas por decilitro no sangue, tá? E se elas estiverem com um valor baixo, isso vai ser um indicativo de anemia, palidez e fadiga. Então, precisa ser investigado, tá bom? Se as hemácias elas estiverem com um alto nível, isso vai ser um indicativo de policetemia, tá? Que é um câncer no sangue que atinge principalmente os glóbulos vermelhos.
Bom, agora passando para as plaquetas, né, como eu já falei, elas não são células propriamente ditas. Elas são fragmentos de megariócitos. Elas vão participar principalmente, né, da cascata de coagulação do sangue, tá? E se elas estiverem com baixo nível, isso vai ser um indicativo de hemorragias e de hematomas. Já se elas estiverem em alto nível, né, com nível muito alto no hemograma, isso pode ser um indicativo de trombose, carência de ferro e também pode estar presente em hemogramas de indivíduos que fumam e que são hipertensos, tá? Aqui tem a representação ilustrativa de cada uma delas, né, a hemácia, as plaquetas. E isso aqui, para quem ficou curioso, são os personagens de um anime. Então, é uma indicação da LAAP, que é Cells at Work, tem na Netflix, acho que tem 8 episódios, são poucos episódios, né? Mas que é um desenho japonês muito didático e que cada personagem representa uma célula do nosso sistema imunológico. Então é muito legal porque, por exemplo, essa aqui é a Hemácia, né? Essa personagem vermelhinha é a Hemácia, e ela vai tentar nos episódios transportar o oxigênio para o nosso corpo. E sempre acontece alguma coisa no sistema imunológico que vai atrapalhar a função de cada uma delas, mas mesmo assim elas vão ter que cumprir essas funções. E essa aqui é a hemácia, a plaqueta, perdão, e pode ver que ela é menorzinha justamente para fazer associação, por elas não serem mais células propriamente ditas, tá? Dando continuação, então, às células circulantes, os primeiros dos glóbulos brancos são os neutrófilos, tá? São a maior população de leucócitos circulantes, possuem meia-vida curta e o núcleo segmentado. Aqui na figura a gente consegue ver que ele está com o núcleo segmentado em 3 lóbulos, mas ele pode ter de 3 a 5 lóbulos, tá bom? Nesse núcleo. Curiosidade também é que na logo da LAAP nós temos o neutrófilo, né? Dá para ver que na logo da LAAP ele tem 3 lóbulos também. E outra associação, tá? Os neutrófilos eles possuem grânulos no citoplasma. E esses grânulos vão possuir enzimas, e essas enzimas elas vão ter a função micropsida, de defesa, a função destrutiva e a função fagocítica, ou seja, de digestão. E aí o neutrófilo da logo da LAAP, ele vai estar digerindo, comendo a LAAP, as letras da LAAP. Então, já é uma associação para lembrar de que o neutrófilo tem a função fagocítica, tá? No hemograma, os neutrófilos podem ser chamados de segmentados também, tá? E no hemograma também vai ter as seguintes denominações: mielócito e metamielócito. O mielócito e o metamielócito são formas imaturas dos neutrófilos. Então, se eles estiverem presentes no hemograma de forma em grande quantidade, né, pode ser um indicativo de infecções. Por quê? Porque assim que a infecção aconteceu, né, está acontecendo alguma infecção, a medula óssea ela vai receber sinais para produzir cada vez mais células do sistema imunológico, principalmente os neutrófilos, que são a maior população de leucócitos do nosso corpo. E aí, nessa tentativa de produzir cada vez mais células, vai surgir, sim, formas imaturas dos neutrófilos, como eu já citei, os mielócitos e os metamielócitos. E aí, por eles estarem presentes, circulando no nosso organismo, eles vão estar no hemograma, sendo um indicativo de infecção, ok? Bom, agora vamos falar dos monócitos.
Os monócitos é um leucócito circulante também encontrado nos tecidos e eles não estão na sua forma final, tá? Eles vão se diferenciar ainda em macrófagos. Os monócitos é uma célula um pouquinho maior do que as outras em relação a tamanho mesmo, tá? E eles vão migrar para os tecidos assim que a infecção acontecer. Então, a infecção está acontecendo, os monócitos vão ser recrutados, vão para aquele local da infecção e lá eles vão se diferenciar em macrófagos, ok? Bom, se os monócitos estiverem com um alto nível, pode ser um indicativo de infecções crônicas, né? Infecções já antigas, de que ocorrem há muito tempo, como, por exemplo, a tuberculose, distúrbios autoimunes e também câncer. Então, se estiver em alto nível no hemograma, precisa ser investigado. Aqui também a gente tem a representação dos personagens do desenho que eu falei. Aqui são os neutrófilos, um dos personagens principais, e também o monócito. Dá para ver que ele é um pouquinho maior, justamente para fazer associação ao tamanho dele, ok? Agora a gente vai continuar com algumas células circulantes e outras residentes. Das circulantes, nós temos os eosinófilos e os basófilos. Eles vão ser os principais na defesa contra eumintos, ou seja, vermes, e em alergias. Eles vão possuir o núcleo segmentado também, aqui como na figura, e vão possuir grânulos no citoplasma igual ao neutrófilo. Então, eosinófilos, basófilos e neutrófilos estão no grupo de granulócitos polimorfonucleares. É uma classificação muito importante, ok? Além disso, né, esses grânulos no citoplasma, presentes nos eosinófilos e nos basófilos, por eles terem defesa contra eumintos, contra os vermes, esses grânulos vão possuir enzimas que vão ser danosas para as paredes parasitas. Só que tem um porém, vai ser danoso também para o hospedeiro. Tá? Então, como eu falei, vai causar uma lesão naquele local. Os eosinófilos eles vão estar presentes principalmente nos tecidos periféricos, nas mucosas do trato intestinal, respiratório e geniturinário, tá? E os basófilos, eles vão ser recrutados também para o local da infecção, da inflamação, ou enfim, da invasão daquele micro-organismo, e vão sintetizar mediadores para os mastócitos, que a gente vai conhecer daqui a pouco, tá bom? Bom, agora entrando para as células residentes, vamos conhecer os macrófagos e as células dendríticas. Bom, como eu falei, eles são células residentes presentes na submucosa, no interstício de órgãos, fígado, baço, linfonodos. E a principal função desses vai ser a digestão do patógeno, a remoção de células mortas e debris celulares, tá? Os macrófagos em si, além dessa digestão, né, essa remoção das células mortas, dos restos celulares e de células do nosso próprio corpo que acabaram morrendo nesse combate da infecção, os macrófagos eles vão ter um poder também de reparo tecidual, tá? E eles vão ser importantes também no combate do sistema imunológico, porque no momento que ele tá lá residindo nesses locais que eu falei, ocorreu a infecção, ele vai produzir citocinas e vai recrutar mais células para que combate aquela infecção, ok? Bom, já tanto os macrófagos e as células dendríticas, elas vão ser células apresentadoras de antígeno. Então, elas vão apresentar o antígeno, que são importantes para a ativação de células do nosso sistema imunológico,
e vai auxiliar nesse combate também, ok? Aqui também temos os personagens dos animes, os eosinófilos, basófilos, macrófagos e células dendríticas. Bom, agora a gente vai conhecer também algumas células residentes e outras circulantes. Mastócitos, né? Vou começar por eles. Os mastócitos também são células residentes. Eles vão estar presentes no nosso tecido conjuntivo, na mucosa e ao redor dos vasos sanguíneos. Também vão possuir defesa contra eumintos e alergias, assim como os eosinófilos e os basófilos. Os mastócitos, eles vão estar também cheios de grânulos no citoplasma. Aqui nessa representação, né, ilustração, a gente consegue ver. O citoplasma possui vários glândulos que possuem histamina. Então, quando o mastócito é ativado, ele vai liberar a histamina, justamente que vai ter a função de vasodilatação, por exemplo, ou seja, dilatação dos nossos vasos sanguíneos. E por eles estarem presentes no tecido conjuntivo e terem a função de defesa contra alergias, por exemplo, alergias de pele, né? Quem tem alergia de pele também vai perceber isso, ou quem já viu a vermelhidão, a coceira, o ardor. Isso justamente vai ser causado por conta da vasodilatação provocada pela histamina e liberada dos mastócitos, ok? Bem, agora a gente vai falar dos linfócitos e das células NK. O linfócito é uma célula circulante. As células NK também são células circulantes. Porém, as células NK, elas não são contadas no hemograma, porque não tem como diferenciar elas dos linfócitos, tá? NK significa Natural Killer, que traduzindo são matadoras naturais, tá? E aí já dá um spoiler da função dela. As células NK, elas vão ter a função de matar células do nosso corpo. Mas como assim? Isso não é prejudicial para nós? Não exatamente. O que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Quando ocorre a invasão de um vírus no nosso organismo, o vírus, para ele sobreviver, ele precisa invadir uma célula do nosso corpo. Ele só sobrevive dentro de outra célula. E aí, né, ele vai produzir novas partículas virais. E aí, essas partículas virais vão crescer e vão fazer com que aquele vírus continue vivo. Porém, aquela célula que foi invadida por esse vírus, ela vai liberar sinais, dar sinais para que as células NK reconheçam de que ela foi invadida e aí a célula NK vai matá-la, porque é a única forma de destruir aquele vírus. Tá bom? E agora a gente vai falar dos linfócitos, tá bom? Bom, os linfócitos eles são muito importantes. Existem duas grandes populações de linfócitos, né? Os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T, eles vão concluir, né, o processo de maturação deles no timo. Ou seja, eles vão ser produzidos na medula óssea, porém, eles não vão estar prontos. Eles vão para o timo primeiro para poder amadurecer, tá bom? Já os linfócitos B, eles já vão sair maduros da medula óssea. Então, eles vão ser produzidos e saem já maduros da medula óssea. Os linfócitos B, eles possuem, né, algumas divisões, tá? Os linfócitos B foliculares, linfócitos B da zona marginal e linfócitos B1. Já os linfócitos T, né, são divididos em dois grupos.
o linfócito TCD4 e o TCD8. CD significa cluster de diferenciação, que são proteínas que vão determinar a função de cada uma dessas células. Já no caso das linfócitos TCD4, ele vai ter a função de auxiliar todas as outras células que eu acabei de explicar para vocês no combate daquela infecção, ok? Então, vai ser a célula mestre, auxiliando todas as outras. Já os linfócitos TCD8, eles vão ter as mesmas funções que as células NK, que eu acabei de citar. Só que tem um porém. As células NK, elas vão ser as primeiras a chegarem no local da infecção. E depois, os linfócitos TCD8 vão chegar naquele local da infecção para ajudar no combate dela, ok? Como, por exemplo, né, no HIV. O vírus do HIV tem como célula-alvo o linfócito TCD4. Então, eles vão invadir as células TCD4 e vão, né, crescer. Dessa forma, as células NK vão chegar primeiro, depois vai chegar as linfócitos TCD8 e vão destruir os linfócitos TCD4. E assim, por isso que quando tem uma infecção por HIV, existe um baixo nível de linfócitos TCD4, ok? Agora que a gente viu, né, um pouquinho de cada célula, a gente precisa entender onde que essas células são geradas, né? Aí eu coloquei aqui para vocês a medula óssea, né, que tem uma ilustração bem didática para vocês entenderem. A medula óssea, ela vai estar presente nos ossos longos e ossos chatos, tá? Tecido esponjoso. E todas as células, elas vão ser geradas na medula óssea. E também todas as células vão sair maduras da medula óssea, com exceção do linfócito T, tá? Por isso que eu coloquei aqui, como resposta também para essa pergunta, o timo. Porque o linfócito T vai sair da medula óssea e vai para o timo para sofrer o amadurecimento. O timo, ele está situado no mediastino anterior. Aqui a gente consegue ver nessa ilustração. E aqui, né, nesse corte, a gente consegue ver o córtex do timo, que é o local onde os linfócitos T vão sofrer o amadurecimento. É exatamente nesse local, tá? Agora, apresentando para vocês outros órgãos e tecidos do nosso sistema imunológico, né? Nós temos o baço. O baço, ele é o maior órgão linfático, ele é altamente vascularizado, possui uma função imunitária muito importante, tá? Vai iniciar na proliferação de linfócitos, na produção de anticorpos, vai servir como remoção de células danificadas, né? Por isso que ele é chamado de filtro, tá? Porque ele vai filtrar a nossa circulação, removendo justamente essas células danificadas e vai iniciar as respostas adaptativas quando reconhecer que existem antígenos, quando existem micro-organismos no nosso sangue. Passando agora para os linfonodos, a gente consegue classificá-los como órgãos linfóides que são altamente organizados, né? A gente possui cerca de 500 linfonodos no nosso organismo todo. Também são vascularizados, tá? Existem a convergência, eles estão localizados em pontos de convergência de vasos do nosso sistema linfático. Esses linfonodos vão estar preenchidos de linfa, tá? Macrófagos, células dendríticas e também algumas outras células do nosso sistema imunológico. Apresentando agora para vocês o malte, a maioria dos patógenos vai entrar pela superfície de mucosas. O malte, né, já
falando da sigla para vocês, é tecido linfóide associado à mucosa. Então, o malte ele vai estar associado à resposta a micro-organismos que forem ingeridos e inalados. Então, vai ser a primeira barreira protetora do nosso corpo, né? E também vai sofrer respostas imunológicas tanto do sistema inato e adaptativo. O GALT, tá? Tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal, vai incluir tonsilas, adenoides, o apêndice, estruturas especializadas, né, placas de Peyer do intestino delgado. Essas placas de Peyer, elas vão ser agregados de nodos linfáticos e vão estar sensibilizados e especializados para identificar se aquele micro-organismo que está passando por ali, ele é bom ou se ele é nocivo. Então, é justamente essa classificação quando passa a comida no processo de digestão. Ok? E agora, para a gente concluir a nossa reunião, a gente vai falar da resposta imunológica. Como definição, a resposta imunológica ela é a reação coordenada dos componentes do sistema imunológico com o objetivo de eliminar a infecção, importante, tá? E também restaurar os tecidos danificados. Então, não somente ela vai ter o objetivo de reconhecer, conter, eliminar a infecção, mas também restaurar os tecidos que foram danificados por essa infecção posteriormente, ok? E aqui são 3 pontos que eu gostaria de citar para vocês, para a gente poder concluir como que funciona, né, o sistema imunológico, esse conjunto do nosso sistema imunológico. A organização anatômica das células e tecidos do sistema imune é de crucial importância para a geração de respostas imunológicas inatas e adaptativas efetivas. Então, como que eu falei, né? A organização dessas células distribuídas no nosso organismo por completo e também desses órgãos, elas são feitas de maneiras estratégicas, realizada de maneira tão perfeita, né, para que as respostas do nosso sistema imunológico possam ocorrer de forma efetiva. Já os órgãos do nosso sistema imunológico, né, que é uma classificação, podem ser divididos em órgãos linfóides geradores ou primários, e aí inclui a medula óssea e o timo, e órgãos periféricos ou secundários, e aí inclui linfonodos, baço, sistema imune de mucosas e cutâneos. Já o terceiro ponto, tá, é falar que todas as barreiras epiteliais do nosso corpo, incluindo a pele, a mucosa gastrointestinal, a mucosa brônquica, têm os seus próprios sistemas de linfonodos, né? Estruturas linfóides não encapsuladas e células imunes difusamente distribuídas. Então, foi o que eu falei aqui também nesse ponto, de que as células são difusamente distribuídas por todas essas barreiras, né? Seja elas epiteliais, da pele, mucosa gastrointestinal, mucosa brônquica, justamente para ter essa resposta imunológica efetiva, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e encontro vocês na próxima reunião, tá bom? Vou parar aqui a minha apresentação. Uma boa noite para vocês e muito obrigada.